Olá, estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a diferença de denotação e conotação. E no final, né, você vai descobrir o que isso tem a ver com a sua redação, né? Então vamos lá? Então primeiro vamos falar de denotação, né, que é o mesmo que sentido denotativo também, né? A denotação é uma linguagem com significação restrita. Palavras empregadas em seu sentido comum, aquele encontrado no dicionário. Linguagem utilizada de modo objetivo é uma linguagem exata e precisa, ou seja, denotação é quando eu vou usar uma palavra ou uma expressão naquele sentido real dela, no sentido que está no dicionário, né? Uma dica, hein? Olha, denotação começa com D de dicionário, tá? Vamos ver um pouquinho aqui sobre a conotação. A conotação é quando eu faço o contrário da denotação, é quando eu vou usar uma palavra ou uma expressão com um significado diferente daquele que está no dicionário, né? A conotação é uma linguagem com significação figurada, carregada de valores afetivos ou sociais, palavras empregadas em seu sentido figurado, aquele que não é encontrado no dicionário. Linguagem utilizada de modo subjetivo, inexata e imprecisa, pois depende da situação sócio-histórica e cultural em que se situa. Vamos ver um exemplo aqui de denotação e conotação. Então, denotação é o sentido real, né, da palavra ou da expressão. Então, veja um exemplo. O pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite. A palavra voava, aqui nessa frase, né, se referindo ao pássaro, foi utilizada no sentido real de voar, né, igual está no dicionário. O pássaro, né, um animal que voa. A mesma coisa ocorreu com a palavra relampejou. Relampejou durante a noite. Relampejou aqui eu utilizei no sentido real da palavra, no sentido denotativo, né? O fenômeno da natureza em si acontecendo. Agora, eu peguei essas mesmas palavras e utilizei elas no sentido conotativo, no sentido figurado. O carro voava pelas ruas da cidade. Então, veja bem, quando eu falo o carro voava, carro não voa, não tem asa, né? Então, eu quis dizer o que com isso, né? Que o carro ele estava correndo muito rápido, né? Então, essa expressão, né? O carro voava está no sentido figurado. Eu não usei aqui a palavra voava no seu sentido real, no sentido denotativo. Seus olhos relampejaram de ódio. Os olhos, né, eles não fazem esse efeito, né, da natureza de relampejar, né? O que eu quis dizer com essa expressão, os olhos relampejaram de ódio, né? Que os olhos ficaram o quê? Nervosos, né? Que a pessoa ficou muito nervosa, né? Então, eu utilizei essa palavra aqui no sentido, tá vendo, figurado. Não foi no sentido igual está no dicionário, né? De realmente relampejar. Então, veja aqui um outro exemplo, né? Essa história em quadrinho. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, vejam só, essa expressão a expressão cabeças de gado, ela é uma expressão no sentido conotativo, né? Cabeças de gado eu uso para me referir ao gado inteiro, né? Ao boi por inteiro, e não só a cabeça em si, né? Só que o Chico Bento, ele entendeu no sentido denotativo, né? Por isso que ele respondeu que o pai dele só tem um boi, mas que tá inteiro, né? Não tem só a cabeça, tá? E uma dica para sua produção de texto é: jamais utilize expressões ou palavras no sentido conotativo em seu texto, tá? Porque isso vai fazer com que o corretor, né, ele tenha dúvidas, né, porque ele não tá ali no mesmo contexto que você, né, para você, ele não vai adivinhar o que você quis dizer utilizando uma palavra no sentido conotativo. Então, procure sempre utilizar palavras e expressões no sentido denotativo, que é o sentido real da palavra. Então, bons estudos, até a próxima aula!